Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café e Dividendos. Hoje vou estar passando aqui 4 excelentes empresas que possuem alto potencial de valorização e que também distribuem ótimos dividendos. E só uma dica, duas dessas empresas podem valorizar mais de 100%. É isso mesmo que você ouviu, então fica aí até o final do vídeo para vocês descobrirem quais são essas ações. Mas antes, um gole no café, bora ganhar dividendos. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal. As novas pessoas que estão chegando no canal, eu queria desejar as boas-vindas. Hoje somos 300 inscritos na nossa comunidade do canal Café e Dividendos e graças a vocês, a nossa comunidade vem crescendo cada vez mais e mais. Eu estou muito feliz, vocês são muito incríveis, então muito obrigado por isso. Mas eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Estou contando com a inscrição de vocês e muito obrigado às novas pessoas que estão chegando, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Eu estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço meus estudos, cálculos e análises. E só lembrando a vocês que eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu passo aqui e vou passar para vocês são estudos, análises e cálculos. Então não pegue isso como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Já partindo para a primeira empresa que eu quero passar é CPFE3, a CPFL, que é uma empresa do setor de energia, que ela é uma empresa de energia completa com negócio em distribuição, geração, transmissão, serviço e comercialização de energia elétrica. O setor de energia, na minha opinião, é o melhor setor perene da bolsa. Do setor BEST, dos 5 setores BEST que possuem aí, que dá certo, que funciona por centenas de anos, o setor de energia, na minha opinião, é o que funciona e funciona melhor. Porque falar para vocês, energia, todo mundo está usando energia o tempo inteiro. Por exemplo, eu estou usando energia para gravar o vídeo para vocês, para editar, para fazer todas as outras coisas que eu faço aqui dentro de casa. E as pessoas no Brasil todo utilizam energia o dia inteiro e o tempo inteiro. Então, a cada minuto do dia tem alguém utilizando uma energia. Aí você vai falar para mim, vai falar assim, algo, mas eu vou tirar umas férias de um mês, não vou estar em casa, não vou estar utilizando a energia. Porém, o boleto seu, quando você chegar na sua casa, vai estar lá na sua porta para você pagar a energia de qualquer jeito. Então, independente do que você está fazendo, o boleto de energia vai sempre estar chegando. E a CPFL, ela tem a sede em Campinas, no estado de São Paulo, e ela anunciou uma distribuição de 3,2 bilhões de dividendos aos seus acionistas. É uma empresa que está voltando a performar bastante, uma empresa muito boa, que está voltando a performar muito forte nos últimos meses e anunciou distribuição de dividendos muito alta aos seus cotistas, aos seus acionistas, perdão. Então, uma empresa muito forte para ficar de olho aí. Ela está cotando 37,98, uma variação nos últimos 12 meses de 24,33%, um PL de 8,02, um PVP de 2,11 e um dividend yield de 7,36%. E para quem investiu nos últimos 10 anos R$ 1.000 na CPFL, hoje teria R$ 3.331,48. Aqui uns cálculos de rentabilidade da CPFE, rentabilidade de um mês, e aí embaixo tem a rentabilidade anual que vocês podem olhar aqui. Aí, o preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham. O preço atual dela está na casa dos 37,98, como eu falei, porém seu preço justo deveria ser 47,80, então ela tem um upside de valorização de 15,33% de rentabilidade. Então é uma coisa boa, ela pode se valorizar bastante, ela pode ter uma rentabilidade muito boa na sua valorização segundo a fórmula do Benjamin Graham. Aí descendo aqui, alguns indicadores fundamentalistas da empresa. Um payout de 58,14%, payout bom, uma margem líquida de 12,80%, uma margem bruta de 31,83%, uma margem EBITDA de 25,41%, perdão. Aí aqui é o dividend yield da empresa. Eu gosto das empresas que estão acima dos 6%, né? O Barsi ensinou a gente isso para olhar as empresas que pagam dividendos acima dos 6%. Então aqui é uma empresa que já vem performando há bastante tempo acima dos 7%. Então isso é algo muito bom. Ela em 2021 13,80%, em 2022 9,77%, em 2023 7,49%. Então o atual já está em 7,36%. Isso é algo muito bom, é uma coisa que deve ficar de olho nas empresas. Sempre um dividend yield ali acima dos 6%. Se ela performar acima dos 7%, melhor ainda. Então, descendo aqui é uma empresa que ganhou nota 7 de 10, segundo o checklist dos investidores Buy and Hold. Então é uma empresa muito boa, aqui segundo os investidores do Investidor 10. Aqui o histórico de dividendos, no dividend yield médio nos últimos 5 anos de
0,6%, o dividend yield atual já está na casa dos 7,36%. Olha lá, desde 2016, ó, quando ela começou a pagar os seus dividendos, ela vem crescendo. Ali de 2007 para 2018 tem uma caída do dividend yield, porém ela veio subindo, aí em 2021 bateu aqueles 13,8% que eu falei, e ela começou a ficar na média ali, se fizer uma média, na casa dos 7%. Beleza? Então aqui, ó, a Datacom e a data de pagamento. Ela teve aqui, ó, a Datacom no dia 29/4 de 2025, perdão. Ele está provisionado em um valor de 2,7941 reais. Então é muito alto o valor de dividendo. Como eu falei, foi anunciado 3,2 bilhões de dividendos aos seus acionistas. Então é algo muito grande. Então a Datacom foi ali no dia 29/4 de 2025. No momento ele está provisionado. Beleza? Aqui é a data da CPFL, é a data de pagamento, quando ela faz os seus pagamentos, para vocês terem uma noção do radar de dividendo inteligente da CPFL. Aqui o payout da empresa, ela está com um lucro líquido de 5,76 bilhões, um payout de 58,14%, dividend yield, como eu falei, na casa dos 7,36%, é bastante. E aqui o preço teto segundo o Décio Bazin. O preço atual dela está na casa dos 37,98, só que o preço teto segundo o Décio Bazin deveria ser 47,95. Então ela tem um upside de valorização de 26,24%, né, de rentabilidade. Então, como eu falei, é uma empresa que tem uma rentabilidade que pode se valorizar bastante aí ao longo dos dias, ao longo dos meses, segundo aqui o preço teto de Décio Bazin. Descendo aqui, vocês conseguem ver que é uma empresa que ganhou nota 5 estrelas, a CPFL Energia, uma empresa muito boa. Aí eu quero passar para vocês aqui. Opa, perdão. Aqui, ó. As regiões onde a CPFL Energia gera receita. Ela gera 100% de receita aqui no Brasil. Todos os seus 9,66 bilhões de receita é gerada aqui no Brasil. Um total de 9,66 bilhões é trimestral. Mas isso 100% é aqui no Brasil. E quais são os negócios que geram receita para a CPFL Energia, então? Ela, como eu falei, a distribuição, 83%, isso dá 8,03 bilhões, 11% em geração, isso dá 1,08 bilhão, 5% em comercialização, isso dá 504,35 milhões e outros 1%, que dá um total de 49,28 milhões, e isso tudo junto dá o total de 9,66 bilhões de receita para a CPFL Energia. Então é uma empresa muito boa. Aqui é o gráfico de lucros e receita que cresce e cresce bonitinho. Então é uma empresa muito boa que vem performando muito bem nos últimos dias e nos últimos meses. Vale a pena ficar de olho na CPFL, que ela pode valorizar bastante, ter uma rentabilidade muito boa daqui a uns dias. Aqui os comunicados que vale a pena olhar, vale a pena ver os fatos relevantes que está acontecendo com a empresa, o que a empresa está fazendo, e as notícias, como eu falo, é muito importante ler também. Então lá, como eu falei, ó, a CPFL Energia pagará R$ 2,79 por ação em dividendos. Então aqui, ó, o Ibovespa mantém 1.000 pontos. Então as notícias é legal ler para saber o que está acontecendo com a empresa que vocês investem. Como eu falei, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro, mas é legal ler as notícias para vocês saberem o que está acontecendo com a empresa que vocês colocam o dinheiro de vocês. Beleza? A segunda empresa partindo aqui também é do setor de energia, porque é um setor que eu acho muito bom, que é a CEMIG 3. É uma empresa muito boa, uma empresa excelente. Ela é uma empresa de energia que atua na geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia, também faz distribuição de gás natural. Então a CEMIG, como eu falei, no setor de energia, um setor que vem forte, é um setor mais forte, na minha opinião, do setor Best, porque como eu falei, todos os meses vem a sua conta de energia, mesmo se você não está em casa, se você está utilizando, se você não está utilizando energia, a conta vai chegar, o boleto de pagamento vai chegar, independente do que está acontecendo. Então, na minha visão, o setor perene de energia é o melhor da bolsa. E a CEMIG 3 ela vai distribuir 541 milhões em juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Então, ó, a empresa está cotando R$ 14,69, a CEMIG 3, uma variação nos últimos 12 meses de 36,79%, um PL de 5,91%, um PVP de 1,54% e um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,63%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos na CEMIG, hoje teria 3.211,57%. Aqui a rentabilidade e a rentabilidade anual da CEMIG 3 para vocês darem uma olhada. E aqui o preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham. O preço atual está na casa dos 14,29, só que o seu preço justo deveria ser R$ 23,16. Então ela tem um upside de valorização de 57,63% de rentabilidade. Então isso é algo excelente, é outra empresa do setor de energia que pode crescer bastante. É um setor que ele está em constante
crescimento, seja em energia, agora está em energia renovável, está crescendo bastante, então o setor de energia ele é muito forte, eu particularmente adoro o setor de energia, gosto bastante mesmo, então é outra empresa que pode valorizar e valorizar bastante nos próximos dias e nos próximos meses. Aqui o payout da empresa é de 77,05%, muito alto, uma margem líquida de 17,87%, uma margem bruta de 20,65%, uma margem EBIT de 24,81%. Aqui o dividend yield da empresa, como eu falei, ó, ela veio subindo, ela caiu lá em 2016, mas depois que passou aqui, teve a pandemia, teve tudo mais, aí voltou a performar bem a partir de 2021, aí em 2022 também vem crescendo bastante o dividend yield da empresa, é uma empresa muito boa que vem operando fortemente aí. Aí descendo aqui, vocês conseguem ver que é uma empresa que ganhou nota 8 de 10, aqui segundo o checklist do investidor Buy and Hold, então como vocês podem ver, os investidores aqui do Investidor 10 gostam bastante da empresa também. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 7,35%, o atual já está em 12,63%, é bastante, é muito alto. E aqui, ó, ela teve a Datacom ali no dia 30 de 4 de 2025, ela vai ter pagamento no dia 6 de 2000, no dia 30 de 6 de 2025, ela vai fazer um pagamento duplo, pelo que eu estou vendo aqui. E ela também vai fazer um pagamento no mês 12, no dia 30 do 12 de 2026. Aqui, perdão, ela já está projetada para 2026, mas ela também vai pagar esse daqui, ó. O dia 25 é meio bagunçado aqui no Investidor 10, aí você tem que olhar certinho para entender. Então, aqui, no dia 30 do 12 de 2025 ela vai fazer pagamento. Aqui no dia 30 do 6 de 2025 ela vai fazer esse pagamento e esse pagamento aqui, porque ela paga juros sobre capital próprio, paga dividendos. Então tem que olhar certinho para vir entender o que o Investidor 10 está falando. Desculpa, às vezes dá uma perdida aqui, tem que olhar certinho porque está meio jogado um no meio do outro. Mas aqui está o valor de dividendos pago pela empresa. Como vocês podem ver, é uma empresa que distribui bastante dividendos, empresa muito boa, que faz pagamentos excelentes, a CEMIG. E aqui, ó, o radar de dividendo inteligente, para vocês verem a Datacom e a data de pagamento da empresa, quando ela faz o anúncio e quando ela faz os pagamentos. Aqui o payout da CEMIG, um lucro líquido de 7,12 bilhões, um payout de 77,05%, um dividend yield, como eu falei, na casa dos 12,63%. É bastante. Aqui o preço teto, segundo o método Bazin. O preço atual é de 14,69, mas o preço teto deveria ser R$ 23,27. Então ela tem uma upside de valorização de 58,38%. É uma empresa que pode crescer bastante, que tem uma margem de crescimento de rentabilidade muito forte. Também, eu falo, empresas do setor de energia são muito boas, elas dão uma performadinha mais ou menos, depois elas voltam a performar muito bem, são empresas excelentes que tem no ramo de energia, aí do setor Best. Aqui a CEMIG também ganhou nota 5 estrelas, então é outra empresa muito boa. Aí eu quero mostrar para vocês as regiões onde gera receita a CEMIG. Todos os seus 10,15 bilhões de reais são gerados aqui no Brasil, 100% no Brasil. E quais são os negócios que geram receita para a CEMIG? Então, 67% em distribuição, isso dá 6,33 bilhões. 18% em comercialização, isso dá 1,66 bilhão. 9% em gás, isso dá 860,56 milhões. 8% em geração, isso dá 720,91 milhões. E tudo isso junto dá um total de 9,44 bilhões de receita. Deve ter outros aí que geram receita, isso vai dar, aí daria o total de 10,15 bilhões. Beleza? Aí descendo aqui tem o gráfico de receita e lucro, outro gráfico que vem crescendo bastante, um gráfico muito bonito de se ver. Aqui o lucro vezes cotação da CEMIG, então é outra empresa muito boa. Aqui é a evolução do patrimônio, olha como vem crescendo bastante em todos os anos, então é uma empresa que vem performando muito bem. E ler os comunicados é importante para saber o que está acontecendo com a empresa, para entender sobre a empresa por dentro, e ler as notícias é importante também, como eu falei. Agora saindo do setor perene um pouquinho, entrando nas commodities, nós vamos para Petrobras, a Petra 4, que é uma empresa muito boa, a Petrobras, ela explora campos de petróleo, seja em terra, seja em alto mar, então é uma empresa de exploração de petróleo muito boa. Todo mundo conhece a Petrobras, todo mundo sabe como funciona a Petrobras, então ela é uma empresa fantástica, porém ela é ligada ao governo ali, então ela é uma empresa estatal ligada ao governo, tem que tomar cuidado, às vezes o governo toma alguma notícia, toma alguma decisão, faz alguma coisa, então tem que ficar um pouco ligado. E como o petróleo ele é bem ligado ao preço do barril, quando o preço do barril cai, as ações da Petrobras também vai cair.
E como o Trump colocou tarifas altas no preço aí do petróleo e tudo mais, o preço do barril está sendo afetado e ele vem caindo. E, consequentemente, os preços da Petrobras vêm caindo também. Mas a Petrobras só vem caindo por conta dessa questão do preço do barril do petróleo por conta das tarifas. Os seus fundamentos, todas as outras coisas que tem da empresa não mudaram. Então tem que ficar de olho nisso daí, porque hora que essas tarifas diminuírem ou acabarem, o preço do barril vai voltar a subir, vai voltar a subir forte, e consequentemente a Petrobras também as ações o preço das ações vai começar a subir, então é aquela margem de valorização que eu falei que é muito alta, que vai ser muito alta, então tem que ficar de olho na Petrobras. Só tem que entender o jogo, porque quando ela começa a ficar muito alta, o preço começa a ficar muito bom, às vezes ela não se torna muito atrativa. Então, quando começa a cair, quando o preço dela começa a cair, aí sim que ela volta a ficar atrativa. Então, vamos lá, ó. A Petrobras está cotando 30,15, uma variação nos últimos 12 meses, como eu falei, de menos 13,68%, um PL de 10,62%, um PVP de 1,06 e um dividend yield está na casa dos 18,86%. A Petrobras ela foi considerada uma das maiores pagadoras de dividendos dos últimos anos. Ela é uma king aí de dividendos aqui no Brasil. Ela é fantástica. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos na Petrobras, hoje teria R$ 7.282,75. Aqui uma rentabilidade uma rentabilidade real para vocês verem sobre a Petrobras. E aqui o preço justo segundo Benjamin Graham. O preço atual dela é de 30,15, o preço justo de 42,60 e ela tem uma upside de valorização de 41,29%. Então ela tem uma margem de rentabilidade muito alta aí, também outra empresa muito boa que tem margem de valorização altíssima de 41,29% de rentabilidade. Aqui, os indicadores fundamentais da empresa, um payout de distribuição de 278,90%, uma margem líquida de 7,46%, uma margem bruta de 50,21%, uma margem EBIT de 27,95%. Aqui o dividend yield da empresa, como vocês podem ver, ó, ela ali depois de 2020, ela veio ó, em 2021, 19,85, 67,99%, 19,33%, 21,49%, 18,86%. Então é uma empresa que vem pagando dividend yield altíssimo nos últimos meses, uma das maiores pagadoras de dividendos dos últimos anos aí na bolsa. Uma empresa que ganhou nota 8 de 10 aqui no checklist, segundo o investidor Buy and Hold. Então é uma empresa muito boa, segundo os investidores aqui. Aí aqui, ó, o dividend médio nos últimos 5 anos de 25,73%, o atual já está na casa de 18,86%. Aqui o pagamento também da empresa. Teve a Datacom da empresa, ali no dia 16/4/2025, e aqui todos os pagamentos que ela vai fazer no dia 20/5/2025 e no dia 20/6/2025. E aqui são os dividendos que ela vai pagar, que são dividendos altíssimos, altos mesmo, por ação. Então, é uma empresa muito boa, pagadora de dividendos, também que tem uma margem de valorização altíssima. Aqui a Datacom é a data de pagamento da empresa, para vocês verem um radar inteligente de pagamentos da Petrobras. Aqui o payout da empresa. Ela está com lucro líquido de 37,01 bilhões, está com payout de 276,90%, com dividend yield de 18,86%. É bastante, né, pessoal? Aí aqui, ó, preço teto segundo Décio Bazin. Preço atual de 30,15, só que seu preço teto deveria ser 126,63%. Então ela tem uma upside de valorização, segundo o método Bazin, de 320%. É muita coisa, é uma margem de valorização, uma rentabilidade altíssima que, se acontecer, como eu falei, não faço recomendação de compra e venda de ativo, mas quem comprar ela nesse valor e ela chegar nesse preço teto, olha o tanto de rentabilidade que a pessoa pode ganhar segundo o método Bazin aqui. É muita coisa, 320%, pessoal. O que é isso? É muita coisa mesmo. Aí descendo aqui, ó, quero mostrar para vocês a outra empresa que ganhou nota 5 estrelas, mas vamos descer ali para ver onde que ela gera receita. Aqui a empresa gera 70% de receita no Brasil, 85,73 bilhões, 12% na China, que isso dá 15,11 bilhões, 3% nos Estados Unidos, isso dá 3,45 bilhões, 3% em Singapura, isso dá 3,07 bilhões, 12% em outros. E tudo isso dá a receita de 122,26 bilhões para a Petrobras. Vê se não é bastante de receita. E quais são os negócios que geram receita para a Petrobras, então? 55% é refino, transporte e comercialização, isso dá 67,10 bilhões. 39%, como eu falei, exploração e produção, isso dá 48,17 bilhões. 6% é gás e energias de baixo carbono, isso dá 6,99 bilhões. E tudo isso junto dá essa
receita pequenininha aí de 122,26 bilhões. É bastante, bastante mesmo. Aqui é o gráfico de lucros e receita da empresa. Aqui o lucro sobre cotação da Petrobras também. Aqui a evolução do patrimônio da Petrobras, que vocês podem ver, dar uma olhada, vale a pena ver também. E aqui os comunicados que eu falo que é importante ler para saber o que está acontecendo, beleza? E as notícias que também vale a pena dar uma olhadinha. Bom, antes de eu passar para a empresa, para a última ação, eu gostaria que vocês deixassem no comentário se vocês gostam dessa empresa, se vocês acham que elas vão valorizar também, se vocês não têm na carteira, se vocês pensam em colocar ela na carteira de vocês, deixem nos comentários que nós vamos conversar, beleza? Então vamos lá para a última empresa que eu quero passar, é a Gerdau, que é a Goal 4. Pera aí, pessoal, deixa eu só ganhar um dividendo aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Eu optei pela Goal 4 em vez da GGBR 4, porque a Goal 4 ela é a holding da Gerdau. A GGBR 4 ela seria, na minha opinião, mais para quem gosta de liquidez diária. A mesma empresa, a mesma coisa, a Goal da GGBR 4, as duas são da Gerdau, mas a Goal 4, como ela é a holding, então na minha visão ela traz um maior potencial de retorno, pois elas são negociadas com mais descontos. Elas sendo negociadas assim, então ela tem um potencial de retorno de valorização maior do que a GGBR4, que na minha visão seria mais para quem gosta de liquidez diária para fazer negociações aí na bolsa. Mas para quem gosta de longo prazo, de ver se valorizando, se rentabilizando, então, na minha opinião, vale mais a pena a Goal 4, beleza? Então vamos lá. A Goal 4 ela é uma empresa brasileira, produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas, tanto América do Sul como América do Norte, e de aços especiais no mundo. Então é uma empresa muito boa, ela teve alguns problemas aí de rentabilidade nos últimos meses, mas 2025 é um ano que pode ser muito forte para a Goal, muito forte mesmo. Ela está cotando 8,26, está com uma variação nos últimos 12 meses de menos 23,73%, um PL de 7,35, um PVP de 0,42, um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,45%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos na Gerdau, hoje teria R$ 1.418,16. Aqui é a rentabilidade real que vocês podem ver sobre a Gerdau. E aqui o preço justo segundo Benjamin Graham. Ela está cotando 8,26, só que o seu preço justo deveria ser 22,21. Então ela tem um upside de valorização de 168,92% de rentabilidade segundo Benjamin Graham. Isso é muita coisa, uma rentabilidade muito alta. Como eu falei, ela vem se fortalecendo bastante. Em 2025 pode ser um ano muito bom para ela, porque ela está com vários projetos em andamento de extração de mineração, um outro projeto de bobinas a quente, que em março de 2025 iniciou o projeto de expansão de capacidade de laminação de aços planos, que isso vai uma capacidade de produção de 250 mil toneladas por ano de bobinas quentes, como eu falei. Então é um projeto que está evoluindo bem, a empresa está vendo o projeto se desenvolver muito bem e ele pode já trazer a rentabilidade para a empresa esse ano de 2025. Então é uma empresa que vem focando bastante, como eu falei, tem outro projeto de extração de minérios, de mineração, que também está em andamento em 2025. Então é uma empresa que pode se rentabilizar muito forte em 2025, então tem que ficar de olho nessa empresa, é uma empresa muito forte. Como eu falei, um payout de 40,04%, uma margem líquida de 1,64%, uma margem bruta de 12,80%, uma margem EBIT de 8,95%. Aqui o dividend yield da empresa, ela está no momento a 5,45%. Eu falei que aquelas empresas devem ser olhadas como o Décio Bazin nos ensinou, acima dos 6%, mas em 2021 ela estava com 20,39%, 2022 9,64%, 2023 14,64%, ali a partir de 2024 que ela começou a ter esse dividend yield menor, 4,39%, e agora está em 5,45%. Mas como eu falei, ela está com projetos muito bons em andamento, muitos projetos que podem trazer uma rentabilidade muito forte para a empresa e, consequentemente, isso distribuir bastante aos seus acionistas. Então tem que ficar de olho nesse ano de 2025 nessa empresa, que ela pode crescer bastante. É uma empresa que tirou nota 6 de 10, aqui segundo investidores Buy and Hold, no checklist do investidor Buy and Hold, então ela está com uma nota 6 de 10. Aí descendo aqui, histórico de dividendos. Dividend yield médio nos últimos 5 anos de 10,13% e o atual já está na casa dos 5,45%. Aqui é a Datacom e a data de pagamento. Então, lá, de 2025 a Datacom foi no dia 5/3 e no 8/5. Os pagamentos foram no dia 17/3 e foi no dia 20/.
Foi não, perdão, vai ser, porque nós estamos no mês 5, tá? Ela vai fazer o pagamento, ela vai fazer a Datacom no dia 8 do 5 e vai fazer o seu pagamento no dia 20 do 5, nesse valor aqui, ó, de 0,080 por ação, beleza? Aqui a Datacom é a data de pagamento da empresa, para vocês terem uma noção, no radar inteligente da Goal 4, da Gerdau. E aqui, ó, o lucro líquido de 3,31 bilhões, um payout de 40,04%, o dividend yield já está na casa dos 5,45%. E aqui o preço teto segundo o Décio Bazin. O preço atual está em 8,26, só que seu preço teto deveria ser 19,67%. Olha isso aqui, pessoal. Um upside de valorização segundo o método Bazin de 138,10% de valorização de rentabilidade. Então, é uma empresa que pode se valorizar, pode ter uma rentabilidade muito grande nos próximos dias e nos próximos meses, devido a esses projetos que vêm crescendo, são projetos fortes, são projetos pesados, projetos bons, que podem trazer uma rentabilidade que já vai trazer retorno, segundo a Gerdau, já em 2025. Então tem que ficar de olho na Gerdau, tem que ficar de olho nessa empresa, beleza, pessoal? Aqui é a comparação da Goal contra os índices. Mas descendo aqui, ó, a Gerdau também ganhou nota 5 estrelas, então é outra empresa muito boa. Eu passei 4 empresas que têm potencial alto de valorização, que também distribuem ótimos dividendos, são empresas 5 estrelas. Será que não vale a inscrição de vocês aqui no canal? Será que não vale o like de vocês? Tô contando com a ajuda de vocês também, pessoal. Vamos se ajudar. Descendo aqui, ó, onde a empresa gera receita. A Gerdau, ela gera receita de 49% aqui no Brasil, 8,58 bilhões. Ela gera 42% na América do Norte, isso dá 7,37 bilhões, 8% na América do Sul, isso dá 1,42 bilhão. Então, um total de 17,38 bilhões de receita. E quais são os negócios que geram receita para a metalúrgica Gerdau? Então, aço e minério. 100%, isso dá um total de 17,38 bilhões trimestral para a Gerdau. Beleza? Então, descendo aqui o gráfico de receita e lucro da empresa, o lucro sobre cotação da empresa, vale a pena olhar, vale a pena ver. Então, a evolução do patrimônio da empresa vem crescendo bastante o seu patrimônio nos últimos anos. E aqui os comunicados que eu falei, vale a pena olhar, vale a pena ver, ó, dividendos sobre juros, dividendos e juros sobre capital próprio. Então, vale a pena entrar para dar uma olhadinha, beleza? E vale a pena ler as notícias, como eu falei, é importantíssimo ler as notícias. Ó, Metalúrgica Gerdau e Gerdau pagarão 322,4 milhões em dividendos para os seus acionistas. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Nunca se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Eu vou deixar outros vídeos aqui para vocês, para quem quiser ver outros estudos e outras análises. Não esqueça de compartilhar o vídeo para mais pessoas, para elas verem esses conhecimentos, deixar o like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento aqui da nossa comunidade. Beleza? Para isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!